O tema de hoje é daqueles que tocam fundo, a liderança sem cargo. E é como é possível se tornar uma referência mesmo começando do zero. Porque liderar não é sobre ter um título, e sim sobre inspirar, colaborar e fazer a diferença onde você está. Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Vozes que Empoderam. Eu sou a Carla Petrelli e aqui falamos de autoconhecimento, tecnologia, comunicação, liderança e marca pessoal. Se esses assuntos fazem sentido para você, já curte esse vídeo e se inscreva agora no canal para não perder os próximos episódios. E para essa conversa eu recebo uma mulher que representa exatamente isso, Daniele Parvas, que começou uma trajetória em uma nova área, conquistou espaço com atitude e hoje é reconhecida como uma líder inspiradora e uma profissional de destaque. Dani, que alegria ter você aqui. Ai, obrigada, Carla. É um prazer estar aqui. Esse assunto é muito bacana, em liderar. É um assunto onde a gente conquista não só pelo cargo, mas sim pelas atitudes, né, do dia a dia. É isso mesmo, Dani. É isso que a gente quer mostrar para todas as mulheres, que liderar não é um cargo, né? É uma questão de postura, uma questão de inspiração, é aquilo que você representa, né? E aí, conta pra gente como foi a sua trajetória? Conta um pouquinho desde lá do início. Vou contar aí desde o início. Eu entrei nessa área de tecnologia, que consequentemente veio com a liderança há mais ou menos 12 anos atrás. Eu trabalhei com uma pessoa, a Ellen, numa outra empresa, e aí ela tinha uma nova vaga na empresa de tecnologia, e ela achou que eu tinha muito perfil. E ela me convidou para vir fazer uma entrevista, eu achei bacana o desafio, estava trabalhando no momento, mas falei, vamos ver o desafio. Chegando lá, eu fiz uma entrevista com um gestor na época, e ele comentou comigo assim, olha, é uma vaga nova, é uma vaga para, de fato, ter um pouco dessa de liderança entre os consultores e o cliente. E é uma vaga nova. Então, a gente vai fazer um teste. Se der certo, em 3 meses, seguimos. Se não der certo, vou te mandar embora. Bem objetivo. Bem objetivo. E eu fiquei muito tentada a aceitar. Conversei com o meu chefe anterior. E ele falou, vai, se não der certo, você volta. Eu falei, então, tá bom, então vamos. Com essa garantia fica mais fácil. Mais seguro, né? Mais seguro, com certeza. E aí eu fui, e assim foi fenomenal. Porque eu trabalhei aí com esse gestor depois durante 5 anos, então foi uma vaga onde eu entrava e eu tinha que ter exatamente esse papel de liderança, de ponto focal, onde os profissionais eles deveriam se reportar a mim, eu tinha que entender o que estava acontecendo e também com os clientes, entender de vagas, de problemas com consultores, e ali nasceu essa questão de liderança, de ponto focal, porque ali eu comecei a entender como era importante os profissionais quanto o cliente ter uma pessoa onde eles pudessem confiar, saber a quem correr, quando tem alguma dificuldade, quem que me ajuda. Então, ser esse ponto focal, ser essa líder perante a todos. O que eu acho bem legal de falar e reforçar, que até para ficar claro para quem está assistindo a gente, é que efetivamente o cargo você não tinha. Não. Quem tinha era o seu gestor. Exato. Teoricamente, todos esses liderados deveriam se reportar pro gestor. Exato. Mas ele conseguiu o quê? Ele conseguiu alguém que fez o papel por ele, né? Foi exatamente E assim. aí, eu me lembro, porque eu acompanhei uma boa parte dessa trajetória aí, que quando se falava na sua área, não se lembrava do gestor, né? Se lembrava de você. Exato. Né? Para quem que você se reporta? Eu me reporto para Dani. Só que, na verdade, não. Você, né, a pessoa deveria se reportar pro gestor, né? Exatamente. Mas com a questão da proximidade desses profissionais, com a questão do foco, da parceria, você ganhou e se destacou nesse papel, né? Exatamente. E aí se deu muito certo. E aí eu fiquei ali durante 5 anos. E aí depois eu migrei para uma outra empresa que eu tô há 7 anos e também iniciei com esse gestor. Legal. E esse reconhecimento, vamos falar agora assim, né, pôr assim, como diz o preto do branco, né, os fatos claros. O reconhecimento mesmo, o cargo, o salário, ele veio, não veio? Como que foi esse cenário? O cargo não veio.
tá? E assim, o salário também eu tive alguns reconhecimentos, tá? Devido ao trabalho, à postura, mas acredito que seja diferente do gestor de fato. Então, não veio, mas veio também a gratificação do trabalhar, do saber que você faz bem feito, de ser referência. Então, eu sempre tive isso comigo. Eu sempre quis ser referência no que eu estou fazendo. Então, eu sempre quis ser lembrada pelo meu trabalho bem feito. Então, e isso veio. E isso veio, e assim, eu vejo que hoje não é uma questão de. Acho que hoje você está num cargo diferente, né? Isso. Que também é de liderança, uma diferença. Dentro da TI, talvez não seja a gestão de um projeto, alguma coisa assim, mas que tem um peso muito grande, uma liderança diferente, e é um cargo de gestão, mas de uma forma diferente, certo? Então, assim, mais cedo ou mais tarde, esse reconhecimento vem, não veio naquele momento, mas te abriu outras oportunidades que te permitiu crescer, né? Exatamente. Eu acho que é isso que é muito importante, Carla. É a gente saber o que está fazendo, fazer muito bem feito. E exatamente, os reconhecimentos vêm em outros momentos. Eu acho que o network que a gente faz, né? Então, nosso mundo de tecnologia, ao mesmo tempo que é grande, é muito pequeno. Então, a gente sempre acaba se encontrando com outro profissional, numa outra empresa. Ah, já trabalhei com fulano. E isso é bacana, porque assim, você não vai ter esse peso de, meu Deus, não posso encontrar aquelas pessoas em outra empresa, porque meu trabalho não foi bacana, não tive uma boa postura de líder. Então, isso é muito gratificante quando você faz bem feito e a gente vem o reconhecimento por aí. Legal. E falando assim nessa construção dessa confiança, desse reconhecimento, essa coisa assim, o que você vê que fez de diferente de outras pessoas? O que você identifica nesse sentido, né? O que te ajudou a construir essa imagem? Eu acho que a experiência, né, conta muito. O dia a dia, você tá trabalhando frequentemente aí com riscos, com dificuldades, e isso aí veio surgindo a maturidade, né, porque a prática leva à perfeição, né? Exatamente. Então, assim, hoje mesmo, eu atuei 5 anos, uns 7 anos, mais essa parte de gestão, de fato, né, não a gerente direta, mas sim nesse ponto de líder focal, ponto focal do time e do cliente. E aí, depois de passar um tempo, eu senti um pouquinho de falta desse mais tangível. E aí eu falei, bom, o que a gente vai para onde? E aí eu migrei para essa área aí de produtos, né? Então, de fato, é uma liderança, mas agora do produto em si. E só que como a gente tem o perfil e também a experiência de muitos anos, de escutar muito o time, de escutar muito o cliente, a gente acaba saindo aí um pouco por essa liderança também na função atual, né? Então, por exemplo, no meu time hoje, a gente passou um tempo sem gestor. E aí, de fato, a liderança veio à tona novamente, né? Então, o time para quem se reportava. Para quem? E agora? Quem vai nos ajudar? Então, como a gente já tinha como eu já tinha esse papel de buscar, entender o time, ver o que está acontecendo, por mais que não fosse meu papel direto, ter um bom relacionamento. Eu acho que comunicação e bom relacionamento com o time, com o cliente, é a base de tudo. Então, isso acaba a gente tendo esse papel de liderança. Porque aí o time, com o cliente, sabe aonde procurar. Então, acho que com essa experiência, com a postura, esse entendimento de preciso fazer bem feito, somos todos pelo mesmo comum, né? Qual que é o objetivo? É uma entrega bem feita. Então, isso acho que foi levando ao amadurecimento e à liderança. Legal. E uma coisa que eu acredito que todo mundo passa por isso, eu quero saber se você também passou por isso, é a questão da insegurança, né? Aquele medo de errar, né? Puxa, será que eu tô fazendo certo? Ainda mais quando é algo novo, né? Como é que você passou por isso? Como que você lidou com isso, né? Enfim. E principalmente quando eu migrei aí para a área de produto, foi muito novo, né? Porque eu vinha dessa área de gestão direta e agora a gente não tá falando mais só de pessoas, mas sim de produto. Então foi bem difícil no começo a habituar de como deveria ser feito as coisas, né? E essa questão na liderança é as pessoas entenderem que tem espaço pra gente. Eu sou nova aqui, eu entendi isso, mas eu estou aqui para aprender. Eu gosto de ter conhecimento com as outras pessoas, escutar as outras pessoas. Então, no começo isso é muito difícil, porque nem todo mundo está disposto
a te dar brechas, de te explicar como as coisas funcionam, porque o estudo é muito importante, mas a prática, a vivência com outras pessoas também é muito importante. Então, isso foi um pouco difícil no começo, mas a gente vai começando com jeitinho, com calma, escutando muito, aprendendo muito. Acho que todo mundo tem muito a ensinar, e aí as coisas vão fluindo. E assim, dessa forma, a segurança vai passando, a gente vai se Exato. sentindo mais confiante. Sabendo o que está fazendo, né? Eu acho que quando você se dedica, você estuda, você está disposta a aprender, a escutar, as coisas vão se acertando, né? Exatamente. E assim, a gente tem que entender também que estamos todos trabalhando para um objetivo comum. Sim. Então, quando você tem essa postura de eu quero aprender com você, mas você quer aprender comigo também? Então, todo mundo tem o que a ensinar. Então, eu acho que o time começa a ter um ambiente mais leve, um ambiente não só de competição, Uhum. é um ambiente também seguro. Opa, eu tenho o que agregar. Então, as pessoas começam fluir aí essa questão de liderança, não de mais pessoas. Então, todo mundo tem espaço para se falar, para se ouvir. Então, eu acho que isso é bem bacana. Legal. Bom, e agora, como você falou, agora você não é mais alguém sem o cargo, sem a liderança, você é a líder de um produto, né? E não apenas de pessoas, mas de um produto, inclusive, né? Nessa trajetória sua, né? O que que mudou? O que que mudou na sua forma de enxergar as coisas? Eu acho que fiquei mais leve. Eu acho que exatamente quando a gente começa, a pressão é muito grande, a concorrência é muito grande. Então você fica muito afoita de fazer as coisas e a gente entende que não adianta, né? Pressa para fazer as coisas e a gente tem que ter calma, escutar mais, ouvir tanto os teus profissionais quanto o teu cliente, entender tudo o que está acontecendo, para aí sim a gente pôr as coisas em prática, né? Então é mais ou menos por aí. Então a gente escuta, assimila, não sai igual uma desesperada fazendo as Não, coisas, né? Assimila, processa aquilo, pensa, analisa de vários ângulos e aí coloca em prática. coloca em prática. Eu acho Perfeito. que. E ainda mais o que eu destaco, assim, é saber lidar com as pessoas. Hoje em dia, o que é mais difícil, eu acho, Uhum. são trabalhar com pessoas. Então, por mais que eu trabalhe com produto, eu trabalho com pessoas, não só do time, mas como cliente. Então, é muito delicado, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que aprender a escutar, ter um ambiente agradável, para daí sim as coisas fluírem. E isso a gente entende, no meu ponto de vista, tá? Com o tempo. Sim, Então, porque quando você entra na área, você acha que você é sozinho. Eu preciso fazer bem feito, eu. E não é eu, não, somos nós. Então, eu exatamente. acho que quando a gente leva isso, entende, e aí você leva isso também para o seu time, então as coisas vão fluindo e isso só vem aí com amadurecimento. Eu acho que um ponto fundamental que você falou aí é justamente isso, é você sensibilizar o todo, né? Fazer com que as pessoas que estão junto ali com você, na sua equipe, no seu time, enxerguem que não é o seu objetivo, É o e nosso. sim é o nosso objetivo, né? É algo que é comum, né? Que vai fazer bem para a equipe e para a empresa, né? Exato. E aí, às vezes, depende de uma pessoa ter essa postura. Uhum. Porque eu já trabalhei em vários times que era exatamente isso, sabe? Como eles falam, é um matando o outro leão por dia. Então, e não é assim, nós todos vamos juntos. Então, eu acho que isso é o mais importante. Porque aí você dá credibilidade pro teu time. Que você, assim, você vê a pessoa que tá tomando a frente, é uma pessoa que te escuta. É uma pessoa que você tem liberdade, é uma pessoa que joga limpo, que te fala das dificuldades. Olha, isso aqui dá bom, esse aqui não dá. Por quê? Porque isso e isso, não só com o nosso time, mas também com o nosso cliente. Sim. Então, Transparência, né? exatamente, eu acho que a alma do negócio é a transparência, tanto com o time quanto com o cliente. E aí, quando a gente tem essa postura, você acaba se destacando nessa questão de liderança. Uhum. Só que isso também serve de reflexo para os demais para verem que é um ambiente seguro, né? Então Uhum. eu posso falar, eu posso escutar, Sim. então eu acho que isso é bem importante. Esse reflexo, você servir de referência é Exato. fundamental, porque se você se mostra como um líder fechado, né, onde é só eu, aqui é isso aqui, eu não falo de problema, eu não falo disso, as pessoas têm receio de falar, né? A partir do Exato. momento que as pessoas não falam,
para você, de repente, prevenir um problema, alguma coisa assim, é muito mais difícil. Depois, tratar uma situação de crise é infinitamente mais complexo, né? Exatamente. E assim, as pessoas, elas. A gente passa mais tempo trabalhando do que em casa, né? Verdade. Acordados. Então, a gente tem que ter um ambiente seguro. E essa questão da liderança, até mesmo sem cargo, isso vem da postura. E aí as pessoas, elas escolhem um líder, eu acredito, sabe? Aham. Então você acaba vendo, opa, aqui eu consigo falar, aqui eu consigo escutar, como você mesmo disse. Se você é um gestor que você só chega, manda, sai, não escuta, não entende, porque eu já passei muito por isso do meu gestor chegar e falar assim, você precisa fazer assim, assim, assado. Tá, mas ok, mas por quê? Porque eu não concordo, assim não vai dar certo. Porque a gente tem que ter essa troca, as Sim. pessoas têm experiência para ter trocas. Então aí a gente tem que ter essa liberdade, né? Eu vejo assim, mesmo que a pessoa não tenha toda a experiência, de repente não tenha a visão do todo, que às vezes até um gestor, um líder tem, é importante você ouvir, porque às vezes, por mais que não tenha a visão do todo, numa troca ali, numa conversa, você pega algum insight que você não pensou, Exato, ainda né? mais Por quando a mais que não tenha, talvez não dê certo, mas às vezes É. te dá uma dica que, opa, mas se eu, de repente, não mudar, mas adaptar a minha rota com Exato. essa visão, faça mais sentido. Ainda mais na linha de frente. Sim. Então, assim, a gente trabalha hoje em dia com muitos gestores que não estão na linha de frente. Então, que eles estão mais voltados para a parte de trás. E aí, a gente escutando as pessoas da linha de frente, a gente consegue agregar mais, né? Aham. Então, ser mais objetivos, de fato, como você disse, trazer mais informações que acabem agregando, né? Muito bom, Dani, muito bom mesmo. Foi uma trajetória inspiradora, obrigada por compartilhar com a gente, né? Você mostrou que a liderança é uma atitude diária, né? Então é uma trajetória, não é chegar lá e agora eu sou líder. É uma coisa que você Exatamente. conquista passo após passo, degrau após degrau, para chegar lá aonde você lá no seu objetivo, né? Isso é fundamental. Muito obrigada por participar hoje aqui com a gente. Ai, obrigada a você, Carla. Estou muito feliz de participar. E eu acho que o mercado de trabalho tem espaço para todo mundo. Eu acho que todo mundo deve fazer o seu melhor todos os dias, que o benefício vem, as pessoas estão olhando, talvez o teu gestor direto não está olhando, mas a pessoa do lado tá. O mundo de tecnologia é muito pequeno, então a Não gente só de tem... tecnologia, né? De uma forma geral, Exato. gente. Às vezes você trabalha aqui numa determinada área, tipo, que nem você falou assim, eu trabalho em tecnologia, mas de repente, sei lá, alguém da área de RH, alguém na área de produtos, alguém, sei lá, da área de financeira, também vê. Essas coisas, elas não Exato. ficam restritas ao ambiente que você tá. E a partir do momento que um fala com o outro, que fala com outra, a questão do network, é o que faz a Exato. referência, né? Eu falo, acho que se a gente planta o bem, a gente colhe o bem também. Sim. Então é muito importante a gente fazer o bom todos os dias, é uma conquista diária, e aí a gente vai se destacando e conquistando. Perfeito. Obrigadão, tá, Dani? Imagina, obrigada. Tchau, tchau. E para você que está assistindo, lembre-se, o primeiro passo para ser reconhecida é começar a agir como quem já é. A liderança não chega com o cargo, ela começa com a sua atitude. Compartilhe esse episódio com aquela amiga que está dando os primeiros passos em uma nova área e siga a gente nessa jornada de protagonismo. Até o próximo Vozes que Empoderam.